Provérbios, capítulo 23, versos 15 a 21. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa escola dominical e que o Senhor nos abençoe também nessa devocional, falando aos nossos corações, sempre neste cuidado que o Senhor tem para conosco, desejando que nós estejamos buscando a Tua presença, fugindo de todo o mal, ó Deus. Abençoe-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Samuel, traz o celular aqui para mim. Obrigado. Repare essa passagem, como ela nos traz uma palavra de correção, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é uma palavra de amor, né? De cuidado. E a gente vê aqui como um pai que se preocupa com o seu filho, com onde ele está andando, com quem ele está andando, o que ele está fazendo. Aqui diz, não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Ele está falando, não esteja junto daqueles que vão te levar para o mau caminho. Pelo contrário, ele diz, filho meu, sê sábio, guia retamente no coração, o caminho do teu coração, no caminho o teu coração. Ou seja, o nosso coração não pode estar no caminho daquele que se afasta do Senhor, seguindo os maus conselhos, mas o nosso coração deve estar junto do Senhor, no caminho do Senhor. Tem uma fábula que diz que um fazendeiro armou uma rede no campo, tinha plantado milho, para pegar os pardais ladrões, os pardais que vinham e comiam milho. E entre os pardais caiu na rede uma cegonha. E na hora que o fazendeiro estava retirando, né, os ladrões, a cegonha começou a gritar, peraí, eu não sou pardal. O fazendeiro olhou para ela e disse, se não é pardal, o que você está fazendo no meio destes ladrões? E eu lembrei da questão dos presos, né? Todo mundo já ouviu falar que nas cadeias você não encontra um culpado, né? Todo mundo, não, eu não fiz nada, a polícia pegou, me confundiu, me levou. E eu estava vendo um comentário que diz que na cadeia feminina é pior, que na masculina a gente encontra uns machão, e não, eu sou comando tal, né? Mas na feminina você não encontra uma mulher que fez nada, culpada, né? Não tem nenhuma culpada. E está igual esta cegonha aqui, né? Tá, você não fez nada, mas o que estava fazendo no meio de quem não vale nada? Então a gente tem essa má impressão, né? Uma impressão errada, que a gente pode estar junto, mas não, eu não estou fazendo nada. Eu não estou. Você está fazendo a mesma coisa, mas você se acha diferente daquele. Não, mas eu não sou como eles. Né? Só estou dando uma voltinha aqui, né? Diga-me com quem andas, eu direi quem é. Que versículo que é esse? Não tem, né? Esse versículo não tem, não, mas na Bíblia temos vários versículos que falam a respeito desse tema.
Nós acabamos de ler um destes, né? Não ande entre os comilões e os bebedores. E a gente percebe que, realmente, nós precisamos pensar nisso, no perigo das más companhias. Porque, com certeza, estar no meio das más companhias, estaremos entre estes e sofreremos consequências e seremos, sim, influenciados. Temos vários versículos, como eu disse, eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, ande com os sábios. Andar com os insensatos, o coração se tornará mau. 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Más conversações está relacionada às más companhias, nas quais nós nos relacionamos. Os bons costumes corrompem o bom caráter. Talvez o mais conhecido de todos os versículos é o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele não está buscando a companhia, a comunhão, o conselho dos ímpios. Nós sabemos na sequência do texto que diz que o homem é bem-aventurado, ama a palavra, medita na palavra. Ou seja, nós não devemos ser amigos do mundo, amigo das pessoas do mundo e amigos do mundo. E aí a gente entra num tópico, né? Talvez você possa se justificar. Eu não tenho esse problema, nem amigo tenho, né? Não tô andando com ninguém, não vou em lugar nenhum que seja ruim. Mas quando nós percebemos essa questão de ser amizade, não é amizade só na questão do relacionamento, da conversa, de sair junto. A amizade também, né, nessa questão de compactuar com as ideias dos ímpios, mesmo à distância. E hoje nós realmente vivemos numa época que as pessoas se relacionam à distância. Pensam as mesmas coisas, falam as mesmas coisas, buscam os mesmos desejos. E então nós percebemos que esse texto aqui ele quer ensinar exatamente isso. Quando diz não devemos amar o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Lá ele fala coisas. Ou seja, a amizade não se resume à pessoa, ela está relacionada aos valores do mundo, está relacionada às coisas do mundo, aos pensamentos do mundo. Então, quantas vezes nós devagarinho somos influenciados por pensamentos do mundo? Temos os mesmos desejos que o mundo tem, que o ímpio tem. E aí é uma amizade indireta, mas é uma amizade com o próprio mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Verso 17 nos dá uma grande razão para isso. O mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a amizade ou faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo passa. A amizade do mundo, ela é passageira, ela tem consequências ruins. Mas a amizade de Deus, ela nos leva a seguir, digamos assim, eternamente. Devemos estar perto de pessoas que promovem a fé. Se, de um lado, nós estamos falando não negativamente, não ande conforme o mundo, não se associe com pessoas do mundo, não siga os valores do mundo, nós devemos pensar positivamente. Vamos buscar a companhia dos irmãos, a amizade dos irmãos. Por quê? O valor do mundo
como nós falamos, nos leva às coisas ruins. Se você se associar ao iracundo, aquela pessoa que vive irada, ou ao colérico, pessoa que vive de mau humor, você estará também sendo influenciado. Mas se nós buscarmos, né, como irmãos, andarmos em amor, em paz, responder, né, tem uma frase aqui, ó, fale com amor, ouça com atenção, seja gentil, né? Se nós buscarmos esse relacionamento, nós vamos viver muito melhor. Se é para não andar entre os bebedores e os comedores de vinho, comedores, comilões de carne, né? Aqui ele está falando sobre uma vida desregrada, longe do Senhor. Devemos andar em amor, em cuidado. Devemos buscar pessoas que têm ideias boas, bons pensamentos. Devemos andar nesses caminhos. Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria e instrução e o entendimento. E isso que é estar do lado de pessoas que andam com o Senhor, andam conforme a verdade. E é isso que nós estamos fazendo hoje cedo, né? Saímos da nossa casa como igreja, estamos reunidos aqui para louvar ao Senhor. E que Deus nos dê durante a semana também esse desejo de estar conversando com pessoas boas, não gastando tempo discutindo com aquele que não vai adiantar nada, né? Que nós estejamos fugindo daqueles pensamentos também que o mundo nos traz, andando conforme a vontade, nesse desejo de agradar a Deus.